Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Hoje eu vim aqui na Praça Roosevelt, como vocês podem ver, para a gente falar mais um pouco sobre literatura marginal e falar um pouquinho sem máscara. Literatura marginal, como a gente falou, literatura marginal é só aquela que está à margem das grandes editoras, das grandes livrarias, certo? E aqui é um lugar que é muito importante para esse tipo de literatura. Vocês veem aqui atrás, tem esse escadão. Dá uma olhada aqui no escadão. É palco, foi palco e ainda é palco. Espera um dia, né? Por causa do coronavírus não é mais. Mas já foi palco de muitos saraus, né? Muitas apresentações importantes do pessoal que faz slam também, que a gente já conversou um pouco sobre slam. Se você não se lembra, se você não fez a aula, os slams são competições, como se fosse a competição de rap, de rima, que vocês devem estar mais familiarizados, mas é uma competição de poesia. E nessas escadas o pessoal senta e fica mandando as rimas, o pessoal ouvindo e batendo palma para o pessoal que manda as poesias, como se fosse mesmo um desafio, né? Um desafio de poemas, o slam. Então estamos aqui, eu vou ler para vocês algumas poesias pela praça. Praça Roosevelt, então aqui no centro da cidade. Tá um solzão, vou achar um lugar para ficar com menos sol na cara. Beleza? É isso aí, espero que estejam bem. Daqui a pouco ler algumas coisas para você. Abraço! E aí pessoal, essa hora na praça tem bastante gente se exercitando, né? O pessoal anda de skate, corre, às vezes o pessoal de bicicleta, o pessoal traz o cachorro também para passear aqui. O legal é que todo mundo consegue conviver, nem sempre pacificamente, mas a maioria das vezes sim. E a gente consegue andar de skate, né? Dividir o espaço com o cachorro, o pessoal que está no banco conversando, a molecada que está se divertindo. Por aí, tem que usar máscara mesmo, né? Que é obrigatório. E vamos ver se sai legal o som. Mas eu vou achar um banquinho para sentar, ler umas histórias para vocês. Deixa eu usar meu meio de transporte aqui para chegar lá, que é o skate. Eu vim andar de skate aqui já desde os anos 80, quando a praça nem tinha sido reformada, né? Era bem diferente disso aqui. Vou dar uma caroninha aqui e arrumar um lugar aqui pra gente sentar e ler uma poesia marginal para nós. Nós vamos continuar a leitura desse livro. Hoje acho que é a última aula que a gente segue com ele. Vou finalizar por aqui em grande estilo. O primeiro texto que eu vou ler é um texto do Ferrez, que ele abre o livro, né, como se fosse um manifesto. O manifesto é um texto em que coloca as intenções daquele grupo. O manifesto é um texto que fala por que aquele grupo de pessoas está fazendo esse tipo de poema, né? Então vou começar aqui pelo manifesto que abre o livro, a revista 3, né? Porque são 3 revistas, literatura marginal. E a gente vai ler, ou eu vou ler para vocês, o Terrorismo Literário do Ferrez. Mó satisfação em agredir os inimigos novamente, voltando com muito mais gente e com grande prazer de apresentar novos talentos da escrita periférica. Um destaque que tenho que dar aqui é para Dona Laura, que é moradora da Colônia 23 de Pescadores, que fica em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Fui lá, tive a honra de conhecê-la e ficará para sempre em minha tão entulhada memória o dia em que ela chegou no meu ouvido e falou: prazer em conhecer, eu sou literatura marginal, pois fui muito marginalizada na minha vida. Depois do lançamento, foram muitos eventos que realizamos sobre o tema literaturas marginais. Mas como sempre, todos falam tudo e não dizem nada. Vamos dar uma explicada. A revista é feita para e por pessoas que foram postas à margem da sociedade. Ganhamos até prêmios, como o da APCA, Academia Paulista de Crítica de Arte. Melhor projeto especial do ano. Muitas são as perguntas e pouco espaço para respostas. Um exemplo para se guardar é de Kafka. A crítica convencionou que aquela era uma literatura menor, ou seja, literatura feita pela minoria dos judeus em Praga, numa língua maior, o alemão. A literatura marginal, sempre é bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas.
literatura feita à margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, ou seja, os de grande poder aquisitivo. Temos assim duas pessoas que eu particularmente sou fã. E não estou sozinho na admiração. Estou falando de Plínio Marcos e João Antônio, como autores marginais, ou seja, à margem do sistema, já que falavam de um outro lugar, com voz que se articulava de uma outra subjetividade. Tá vendo? Quem disse que maloqueiro não tem cultura? Também não vamos nos esquecer que em São Paulo, no gueto da Boca do Lixo e no Rio de Janeiro, nas rebarbas da geração Paissandu e do elitismo etílico de Ipanema, se fazia o certo cinema marginal, na periferia dos grupos de vanguarda do cinema novo. Para quem não sabe, o cinema novo foi um cinema muito importante e feito com muito pouco dinheiro, né? Era assim, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Era o cinema novo. Vá procurar na internet se você ficou interessado. Desse tempo também é o manifesto Seja Marginal, Seja Herói, de Hélio Oiticica, um artista plástico. Hoje não somos uma literatura menor. Nem nos deixemos taxar assim, somos uma literatura maior, feita por maiorias, uma linguagem maior, pois temos as raízes e as mantemos. Não vou apresentar os convidados um a um, e eles farão por si mesmos. É ler e verificar. Afinal, um dia o povo ia ter que se valorizar, então é nós nas linhas da cultura, chegando devagar, sem querer agredir ninguém, mas também não aceitando desaforo, nem compactuando com hipocrisia alheia. Bom, vamos deixar de ladainha e na bola de meia tocar o barco. Agradecemos a Secult Pelotas, Guilherme Azevedo, Salt, Garré, Mr. Junior e a todos os parceiros que têm acompanhado a literatura marginal e o movimento Undasul. Estamos de pé graças a vocês. Paz a quem merece, Ferrez. Então é assim que ele inaugura a revista 3, Literatura Marginal. Ferrez, Capão Redondo, o cara que fez esse Undasul, né? Que é um movimento importante também daquela área que mostra a arte da periferia, certo? Então daqui a pouco a gente volta a conversar, eu mostro para vocês uns poemas que estão na revista, além desse manifesto que lemos. Até já. Pessoal, vou pegar o texto aqui, a gente fazer uma leitura num lugar mais tranquilex. Tem uma árvorezinha aqui para me proteger do sol. Não vou ficar bufando e suando, né, o texto de vocês. Bom, achei aqui rapidamente. Vou ler um texto um pouquinho mais comprido que chama Olhos de Javair. Olhos de Javair. Vamos lá. E é da Dona Laura. A Dona Laura, como ele falou, é uma pessoa, olha só, ela foi alfabetizada com 50 anos, né? Então, ela começou a escrever com 50 anos, uns 50 e pouco, e nunca mais parou de escrever, né? Achou uma linguagem aí para mostrar as coisas que ela pensa, que ela vê. E esse texto não é um texto óbvio, é um texto até meio difícil de compreender, tem umas passagens assim bem estruturadas, né? Bem complexas assim. Dona Laura é o nome dela, e também é legal esse livro que traz poemas e textos. Esse aqui não é um poema, é uma prosa, mas que não é só de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Que a gente fala em cultura, fala em literatura, parece que só tem São Paulo e Rio, né? Que não tem nada mais no resto do Brasil, e tem. Só que as grandes editoras, né, grandes, mesmo TV, né, a gente ouve pouco da galera que faz literatura fora do grande centro. Bom, vamos ler então da Dona Laura, que ela é de Pescadores, Colônia de Pescadores, Z3, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E virou lá uma espécie de porta-voz daquela região, o pessoal marginalizado ali, beleza? Então, Os Olhos de Javair. Não adia no andar pachorrento de tempo, na mente obscura, a rememoração. Anos ou séculos? Sei que me arrasto, amparada a um muro espinhento, e infindo, chego a sentir os malditos e cravar em minhas mãos, isto é, o que restou delas. Perdi minhas carnes e até meus olhos azuis, dos quais eu tanto mergulhava. Fui personagem de uma cena maquiavélica, devorado por meu próprio orgulho. Agora procuro a passagem enrustida no meio da gargalhadura para poder voltar. Meu nome é Javair, filho único de um modesto casal. Quando cheguei, minha mãe já beirava os 30 anos. Tive uma infância sem carências. Na adolescência,
Senti a dor da primeira perda, a morte de meu pai. Abriu um rasgo profundo em nosso lar que impiedosamente sugou as imagens coloridas de minha infância. Mãe assoberbou-se do trabalho para não pensar, e eu, enquanto pisava num extenso tapete de lágrimas, a própria vida abria com veemência as cortinas para a liberdade. E eu, jovem, curioso, deparando-me com a nova brecha, infiltrei-me. Vida nova, amigos novos, pessoas inteligentes, os colegas elogiavam minha perspicácia. Eu era feliz, as garotas preocupavam-se com meu físico ou com o magnetismo dos meus olhos. Carinho eu tinha em abundância. Todas as noites íamos às boates, onde corria muito fumo, bebida, e fazíamos viagens fantásticas. Opa, peraí, me perdi um pouco. Por Ruth, uma prima, cheguei a sentir algo, mas dispensei-a logo. Era pegajosa demais. Eu era amarrado na coca, já aos 20 anos. Então você vê que é um rapaz, né, Javair, que perdeu o pai e já curtia a cocaína, já, né, com 20 anos já estava ligadão na coca e tal. Vamos lá. Tinha olhos azuis, né, e de origem humilde. Com minha mãe, não havia diálogo. Ela parecia uma caturrita, dizia sempre as mesmas frases. Javair, meu filho, cuida de teu futuro. Se não queres estudar, procura um emprego, afasta-te desta turma. Lembra do fulano? E ali ficava lembrando o fim de algum idiota. Em matéria de emprego, ela dava um péssimo exemplo. Dava um duro danado numa lanchonete de terceira categoria. Eu sentia a vergonha dela. Ela fazia 10 horas corridas e ganhava uma bagatela, que não cobria um terço das minhas despesas. Era uma incompetente. Certo dia, necessitado, fui até aquela espelunca e pedi: manda uma grana aí, ô coroa. Respondeu-me complacente: eu não tenho dinheiro, meu filhinho. Essa história de filhinho irritou-me. Cerrei os punhos e fui pra cima dela. Filhinho, uma pinóia. Abre essa merda dessa caixa. Não roubarei nem mesmo por você, meu filho. Eu a esbofeteei. O povo aglomerou-se e eu falei: isso é assunto de família, não se metam. Acuada, ela abriu o caixa enquanto eu pegava o dinheiro, pegou o revólver do patrão e atirou. Eu caí numa poça de sangue e ela a olhar, esquecida de que eu era Javair, seu único filho. Rostos estranhos desfilavam ao meu redor. Tive alucinações até ver meu pai. Ela empurrava-me em seus braços. Quando acordei, estava num lugar esquisito, onde o tempo não andava, a vida era uma câmera lenta. O lugar era uma espécie de enfermaria. Tinha o teto, as paredes em azul claro. Havia outros leitos e estavam ocupados, mas ali ninguém falava a minha língua. Bom, até aí vocês entenderam. Tomou um tiro, né, da própria mãe. E agora ele está num lugar muito estranho, né, tudo azul claro, pessoas estranhas que falam numa língua esquisita. E a dona Laura, que é a escritora, faz esse ambiente depois que ele tomou o tiro. Porque será que ele está morto? Será que ele está num lugar entre a morte e a vida, né? A gente não sabe. Vou voltar ao texto. Saí para o corredor, cruzei com muitas pessoas uniformizadas, mas não tentaram me deter. Atravessei a rua, sentei-me numa pracinha simpática e fiquei a observar o vilarejo, onde todos pareciam dormir. As casas eram todas pequenas, de cores algodoadas, contrastando com o verde das hortaliças, que por sua vez colocava-se com o colorido das flores. Um caramanchão de trepadeiras espinhosas escondia o muro da divisa. Eu me perguntava: será que eu morri e estou no inferno? Se for o céu, é o subsolo. Mesmo que seja, eu não vou ficar nesse lugar miserável. A este pensamento aprofundaram-se as dores do meu abdômen e minhas feridas sangraram. Um homem aguava as plantas, pedi água e ele deu-me também uma fruta. A fruta era de cor verde, saborosa, devia ser nutritiva, pois logo eu estava reestabelecido. Andando nas ruas de chão batido, pensava na minha pobre vida. Aquele lugar era misterioso, até os gansos andavam pelo meio das hortaliças sem bicá-las. Uma casa chamou minha atenção. Por ser diferente das outras, deduzi que fosse uma igreja. Adentrando o local, beneficiei-me com um ar fresco, um ambiente confortável. Havia uma parte saliente onde ficava o púlpito. Atrás dele corria uma cortina com estampas de flores, a Bíblia aberta, as cadeiras expostas lado a lado. Não deixavam dúvidas, era uma casa de orações. O ancião chegou ao púlpito e todos aplaudiram. Voz pausada, olhar profundo, tudo ótimo.
De repente, me senti um banana no meio daquela gente. Subi numa cadeira e gritei: se tiver algum idiota aqui que fale minha língua, diga-me como saio deste mundo, deste manicômio. A piedade estampada nos rostos mortuosos foi a resposta. Abandonei o recinto, voltei para o caramanchão reclamando: quero sair desse lugar miúcha. Ou micha, desculpa. Esse lugar micha. Onde está o cigarro, as mulheres, a bebida? Afastei os galhos das flores que chegavam até o chão. Infiltrei-me por baixo, as plantas espinhosas eram só fachada, uma espécie de camuflagem de muro. Espiei para o outro lado do muro. Havia um clube onde os namorados agarradinhos passeavam à beira de uma piscina. Gurias de corpos esculturais, usando minúsculos biquínis, deliciavam-se com drinks coloridos, protegidos por guarda-sóis multicores. A 2 passos de mim está o paraíso, e eu aqui, como morto-vivo. Gritei para o homem da água: ei, eu quero sair daqui. Olhou-me condoído e jogou uma chave, mostrando-me a seguir a passagem. E eu fui. Já do outro lado eu disse em voz alta: enfim, a terra prometida, meu Éden. O clima era diferente. O vento se fazia preguiçoso. Mal mexia com os cachos da loira de olhos incandescentes. Cheguei na beira da piscina de águas efervescentes. Olhei firme para cada uma das mulheres para que sentissem a força do meu olhar e joguei-me. Jogou na piscina. As borbulhas vinham de um ácido, creio eu. Perdi meus olhos na hora. Minha vaidade, minhas carnes caem aos poucos. Foi difícil encontrar o muro, mas eu preciso daquela água, preciso daquela fruta. Terminou. Como eu falei, não é um texto simples, né? Dona Laura faz uma coisa complexa aí, né? Uma visão, uma alucinação dele. Uma interpretação que eu dou, e aí cada um tem a sua própria. É que eu acho que de fato ele está no entremundo, entre a vida e a morte. E aí ele poderia estar num lugar onde ele estava se recuperando ali, tinha fruta, né? Tinha pessoas cuidando dele, ainda que ele não falasse a língua deles. E ele preferiu sair procurando o que ele conhecia do mundo daqui, né? Do mundo real. Mulheres, bebidas, ele viu lá uma piscina com a galera curtindo ali. E ele foi, talvez ele não tivesse preparado para isso, ou talvez ali fosse o inferno. O fato é que ele se queimou todo, né? Perdeu as carnes, ficou em carne viva e perdeu os olhos também, né? Imagina assim, ou pode ser também uma alucinação dele simplesmente. Cada um aí tem uma visão do que é esse texto, do que foi essa narrativa. Abraço.